Bom dia, muito bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, em todo momento da sua vida. Que você possa aí andar juntamente com o Senhor e com a tua palavra que liberta. A palavra do Senhor todas as manhãs, ela nos liberta. Todas as manhãs ela nos direciona para um caminho da eternidade. Que a cada dia você possa ler, aprender do Senhor e colocar em prática a palavra do Senhor. Essa palavra que liberta, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que essa palavra do Senhor, que é verdade, ela possa nos libertar todas as manhãs, que possamos ser livres para fazer a obra do Senhor, que possamos ser livres para adorar e bendizer ao Senhor em todo o tempo. Essa liberdade que nós temos é a melhor coisa da nossa vida. Ter essa liberdade de falar desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus Criador do céu e da terra, esse Deus que pode todas as coisas na tua e na minha vida, que nós possamos adorá-lo em todo o tempo. Hoje o Senhor nos reservou esse momento para juntos cultuarmos, para juntos adorarmos a esse Deus que tudo tem feito por nós, esse Deus maravilhoso, que nós nesta manhã possamos fazer um culto de adoração, de admiração, de amor a Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aí com a Sônia Gomes nos assistindo, um forte abraço. Aí também a todos os nossos ouvintes de todos os dias, que nós possamos estar firmes na nossa caminhada. Hoje o Senhor, como todos os dias, Ele nos reservou uma palavra para que nós juntos possamos aprender. Maria Prado, um forte abraço, minha irmã. Que Deus continue abençoando a tua vida também, em nome de Jesus. É muito bom ter vocês junto conosco. Obrigada por poder entrar na tua casa, poder ser recebida em nome de Jesus. A Andréia também aí nos assistindo. Um forte abraço, muito obrigado pelo carinho. E é muito bom estarmos juntos, é bom estarmos aprendendo de Deus, porque todos os dias nós aprendemos do Senhor, da Tua Palavra, que é lâmpadas para os nossos pés, que o Senhor venha ser luz na nossa vida e que possamos levar a Palavra do Senhor por onde quer que nós andarmos e que o nome do Senhor venha ser glorificado, bendito em todo o tempo, porque foi para isso que nós nascemos, para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Olha que dia lindo e maravilhoso que o Senhor nos reservou hoje. Esse dia que o Senhor cuidou de mim e de você, permitiu que nós dormimos e acordamos, porque Ele nos ama, Ele se importa assim conosco. E o Senhor, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele pode tudo na nossa vida. Palavra do Senhor. Ô Fabrício, um forte abraço, bom dia, que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, que Deus continue abençoando mais e mais a sua vida, viu Fabrício? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua mãe, teu pai, toda a tua família. É muito bom estarmos juntos. E hoje o Senhor reservou uma palavra de glória, né, Andréia? Forte abraço aí, minha vizinha, que foi minha vizinha aí em Bastos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Também aí juntamente conosco, a nossa amada irmã, sempre nos assistindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vocês que estão nos assistindo aí, digita um glória a Deus, um aleluia, para que eu possa falar o teu nome, né? Que Deus possa estar também falando aos teus corações. É muito bom que você escreva teu nome, é muito bom que você me diga um bom dia, da onde você está falando, para que eu também possa falar um oi, um bom dia, glória a Deus. Elisandra também, Elisandra Isaías também, pedindo oração. Nós vamos estar orando sim, em nome de Jesus, por todos no final da programação.
Então, vamos aí, né, também adorando a Deus, bendizendo ao Senhor em nome de Jesus. E é muito bom estarmos juntos. Então, vamos juntos aqui na palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos 12, em nome de Jesus. A Sheila Aparecida Alves também assistindo, José Carlos Menezes, meu esposo, e que Deus possa abençoar poderosamente a vida de todos os nossos ouvintes e dizer que vamos junto. Marafuso também, um forte abraço, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, que o Senhor Jesus, também o nosso irmão Ed Carlos, nos assistindo, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que Deus possa fazer coisas grandes e maravilhosas na tua vida, porque o nosso Deus, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus todo-poderoso, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém, irmão? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Então vamos aqui na palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, versículo 12, que diz: Herodes persegue a Tiago e a Pedro, aleluia. Vamos ver essa passagem, essa revelação do Senhor para os nossos dias de hoje, o que o Senhor tem reservado, o que o Senhor tem para revelar. Essa palavra mostra a revelação, o poder de Deus, a glória de Deus para com a vida daqueles que amam a Deus, em nome de Jesus. Começamos aqui no versículo 1. Atos do Apóstolo 12, a partir do versículo 1. Eu convido vocês, se vocês quiserem acompanhar esta leitura, que você possa acompanhar juntamente comigo, ou anotar aí do lado, Atos 12, a partir do 1, tá? Para você depois ler melhor aí na tua casa. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, para maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, que era no dia de Asmo. Tendo feito, prendeu, lançou-se no cárcere. Entretanto, há 4 escortas de 4 soldados, a cada um para o guardarem, tenciosamente, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Pedro estava guardado no cárcere, ele estava preso, mas ele estava guardado. Havia oração incessantemente a Deus da parte da igreja a favor de Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Olha, Pedro, ele dormia entre 2 soldados. Então, havia 2 soldados de cada lado aonde Pedro estava dormindo. Acorrentado com 2 cadeias e sentindo nela a porta, guardaram o cárcere. Eis que, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, tocando ele ao lado de Pedro. Despertou-lhe dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe as mãos, que ele estava acorrentado às mãos, e diz-lhe o anjo: cinge-lhe a calça e a sandália. Veste a calça e as sandálias, coloque as sandálias nos teus pés. Ele assim o fez. Diz-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia. Não sabia que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão.
Então aqui Pedro, quando o anjo apareceu para ele e falou para ele naquela claridão lá, para ele colocar a calça e calçar o sapato. E ele no meio daquela claridade ali, ele não sabia se aquilo era real ou se era um sonho, irmãos. Depois de ter passado a primeira sentinela, chegaram ao portão de ferro. Olha, irmão, o mistério da palavra do Senhor. Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual lhe abriu automaticamente. Saindo, enveredando por uma rua, logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Quem pode glorificar Deus por isso? O Senhor, João, Pedro, caindo por si. Agora ele viu que verdadeiramente o Senhor enviou um anjo para livrar ele da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. E considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, Marcos, onde estavam as pessoas que estavam congregadas e orando. Ali, nessas casas de Maria, mãe de Marcos, era uma igreja, uma fortaleza, aonde eles estavam ali em constante oração pela vida de Pedro. Eles estavam ali orando pela vida dele, pedindo a Deus para que Deus livrasse ele daquela situação, porque ele ia ser cortado a cabeça depois da Páscoa. Quando ele bateu na porta, ao positivo do portão, veio uma criada, chamada Rade, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, então alegrou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar: assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Eles abriram e viram e ficaram atônitos. Eles ficaram parados, de boca aberta. Verdadeiramente é Pedro. E eles, porém, fazendo-lhe o sinal com as mãos, para que calasse, contou-lhe como o Senhor tirá-la da prisão. E acrescentou, anunciando a Tiago, irmão, e saindo retirou para outro lugar. Sabendo já que houvera há poucos alvoroço entre os soldados que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado então, achando, submetendo a sentinela, inquérito, ordenou que fossem justificadas. E tendo as Judéias para Cesárea, Herodes passou por ali por algum tempo. Aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Deus faz, quando existe igreja que ora, igreja que intercede, igreja que se reúne no propósito. Irmãos, essa palavra, ela é uma palavra revelada aos nossos corações para o dia de hoje, porque naquele tempo, Herodes mandou prender e maltratar a Tiago, irmão de João. E ele, o que ele fez com Tiago? Cortou-lhe a cabeça. E ele percebeu que aquilo trouxeram muita alegria para todos, vendo isso agradável aos judeus. Ele viu que quando ele cortou a cabeça de Tiago, houve uma grande festa, alegria ali, dizer como diz o outro, né? Eles se alegraram em ver ali uns dos discípulos sendo cortada a cabeça. Aí o que Herodes fez?
Herodes foi, mandou prender mais e prendeu a Pedro, para que Pedro também fosse cortado-lhe a cabeça depois da Páscoa. Já estava tudo preparado e Herodes mandou 4 anjos guardar a vida de Pedro. Mandou que quando Pedro estivesse ali no cárcere, acorrentado, que dormisse 2 anjos. Dormisse não, que guardasse, né? A vida de Pedro, porque Pedro era motivo para eles se divertirem, era motivo de alegria, de matar a vida de Pedro. E ali, os anjos estavam ali guardando, Pedro estava guardado, mas ali do outro lado havia também a Maria, mãe de João Marcos também, que era uma mulher aonde tinha um povo. Ali era uma igreja na qual clamava ao Deus Altíssimo. Ali o povo orava de dia e de noite, incansavelmente, pela vida de Pedro. Ali eles orando de dia e de noite, e ali era uma fortaleza, porque ali verdadeiramente havia homens e mulheres que oravam, homens e mulheres que intercediam, e ali eles oravam pela vida de Pedro. Mas Deus que ouve a minha e a tua oração, Ele estava do alto céu ouvindo a oração, e o que Deus fez? Deus mandou um anjo ali naquele local para tirar a vida de Pedro da mão de Herodes. Quando houve aquele clarão, como diz aqui, quando ele apareceu, aquele anjo, e ali o soldado somente acordou Pedro. E ele falou para Pedro, olhou daquele clarão, Pedro acordou e ali caiu as algemas, quebrou as cadeias, e o anjo falou para ele, se veste, coloca a sandália da preparação, coloca a sandália, coloca o pé nessa sandália e calça e veste a capa da libertação em nome de Jesus, porque o Senhor ouviu a oração dos seus, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus manda os seus anjos te libertar, te guardar, Pedro, quando estava passando ali, naquele meio que o anjo foi lá e mandou ele colocar as sandálias no pé, e quando ele mandou ele colocar a sandália e falou para ele, vamos, e ali ele passou pela fortaleza juntamente com o anjo, e Pedro ali muito confuso, não sabia se aquilo era real, ou se era um sonho, ou se era uma visão, porque estava tudo muito confuso na cabeça de Pedro, porque as algemas caiu, calçou o sapato, colocou a capa e as portas foram se abrindo. Quando chegou naquele portão de ferro, naquela fortaleza, o que aconteceu? O que a palavra do Senhor diz? Que abriu automaticamente, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É o Senhor que abre porta, é o Senhor que quebra a cadeia, é o Senhor que envia teus anjos para pelejar na tua vida. Esse Deus está querendo falar aos nossos corações nesta manhã, que Ele abriu aquela fortaleza e Ele caminhou com Pedro até uma certa parte da caminhada, e depois automaticamente ele mandou para que Pedro seguia. E o que Pedro fez? Pedro foi até o local aonde o povo orava, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele foi até aquela fortaleza aonde estava Maria, a Maria, mãe de João Marcos, e ali aquele povo orava, e quando Pedro bateu na porta daquela fortaleza, uma daquelas criadas reconheceu de longe a voz de Pedro. E ela disse, é Pedro. Ela chegou lá onde o povo estava orando e falou, Pedro está aí. E eles falaram, não, é impossível, ele está preso. Ele está numa fortaleza e não há quem tire ele de lá. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ali Pedro continuou batendo na porta. E a mulher voltou lá de novo e falou, mas é Pedro. E eles falaram, não, é um anjo. E aí essa mulher falando, eles foram lá. E quando eles abriram a porta, eles ficaram atônitos. Ficaram de boca aberta. E ali Pedro contou o que aconteceu. Pedro esteve ali para testemunhar da grandeza do poder de Deus, que livrou ele da morte, porque ele já estava
pronto para morrer, ele já estava pronto para ser decapados, né? Teria cortado a cabeça, como eles fizeram com a vida aqui de Tiago, que deu alegria. Ele ia servir de momentos de zombaria, de alegria, mas Deus, que era todo poderoso, Deus que era, não que ele é todo poderoso, ele ouvia a oração do povo lá que clamava. Aquele povo que pagava preço de intercessão pela vida de Pedro. E aquele povo, quando viu Pedro, oh Jesus maravilhoso, glorificado seja o teu santo nome. Assim Deus está fazendo na tua vida. Ele está quebrando algemas, ainda que todos fiquem de boca aberta. O diabo queira, o diabo não queira, Deus vai agir. Deus vai fazer coisas grandes e poderosas na sua vida. Se você tão somente crer, se você ora, se você paga preço de oração. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual é a tua maior dificuldade, mas eu tenho certeza que Deus vai enviar o teu anjo do alto céu, vai quebrar todas as algemas e vai abrir portas de ferro. Ele vai confundir, ele vai envergonhar. Quando Herodes foi perguntar de Pedro, eles não acharam Pedro, e Pedro fugiu. Pedro foi liberto pelo poder do que, irmãos? Poder da oração. Nós temos que orar, aleluia. A tua oração quebra cadeias, a tua oração faz milagres acontecer. Que você venha orar, que você venha se refugiar diante do Senhor e clamar a um Deus Todo-Poderoso. Se nós verdadeiramente clamar de todo o nosso coração, se você se reunir, ainda que você não possa estar junto com seus amigos, com seus entes queridos, orando, irmão, se reúna, ainda que seja pelo WhatsApp, em 4, com mais 4, com mais 4, e vai orando e todas as cadeias vão ser quebradas, porque assim nós temos feito, eu e os meus irmãos aqui, nós temos reunidos e orado junto, clamando junto. Fabiana Cicarelli, um forte abraço. Nós temos orado junto, nós temos buscado junto em prol da nossa nação. Nós temos clamado a um Deus que quebra a cadeia, um Deus todo poderoso, um Deus que faz o que eu e você não podemos fazer, mas Ele pode, Ele é poderoso. Na hora que Pedro estava ali com o anjo passando, aquela porta de ferro, que era uma fortaleza, automaticamente ela abriu para que eles passassem. Ali o Senhor Jesus fez com que todos sejam cegos. Ali ele passou por um monte de lugar e nenhum guarda viu ele, ninguém viu ele. Ele colocou a capa e ele passou no meio de todos, glorificando ao Senhor. Aleluia! Quantas vezes o Senhor Jesus não faz isso na minha vida? Quantas vezes estamos passando por lugar onde o inimigo armou laço de morte para a nossa vida, mas o Senhor faz com que nós sejamos invisíveis para que Ele nos veja. O Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso, o Senhor pode todas as coisas na sua vida. Se você tão somente orar, se você tiver alguém que ore, que interceda por ti, alguém que clame ao Deus autismo por ti, um Deus todo-poderoso, um Deus que pode, um Deus que quebra a cadeia, um Deus que abre portas de ferro, um Deus que faz com que os seus inimigos sejam cegos, para que você saia em liberdade, glorificando, exaltando, bendizendo, glorificando. Glorifique o Senhor do outro lado, exalte ao Senhor, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Não é hora de nós pararmos, é hora de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, é hora de nós estarmos firmes, é hora de nós estarmos orando, aproveitando, entrando na brecha da intercessão, amados. Vamos estar na brecha da intercessão, vamos estar orando pelos nossos, orando pelas igrejas, orando para que Deus quebre todas as cadeias, para que Deus repreenda todo o vírus do corona. Deus, Ele é poderoso. Quando Deus ordena, irmãos, até o diabo obedece. Ele é poderoso. Quando Ele mandou aquele mar se acalmar, o Senhor é aquele que abre o mar vermelho.
O Senhor é aquele que quebra algemas. O Senhor é poderoso, irmãos. Da mesma forma que ele fez ali com Tiago, morreu. Tiago morreu, mas Deus salvou, livrou a Pedro. Pedro era o próximo, mas o Senhor enviou o teu anjo, para que abrisse, para que quebrasse as algemas. Ele enviou os teus anjos para que colocasse o sapato no pé dele, a preparação do evangelho, para que ele levasse. O Senhor mandou ele colocar a capa da proteção, para que ele passasse pelos inimigos sem que ele fosse visto. E ali todas as cadeias, todas as portas iam abrindo e ele passando. E ele ali, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele falou, eu não sei se isso é real ou se isso é uma visão. E ali o Senhor Jesus estava mostrando o teu poder. Ali ele estava mostrando a tua glória. E assim é Deus na minha vida. Assim é Deus na sua vida. Quantas vezes o inimigo arma cilada para nos matar, para nos destruir, para acabar com os nossos sonhos. Mas Jesus, Ele que ouve a minha e a tua oração. Irmãos, Deus ele é maravilhoso. Deus é poderoso. Irmãos, você que é mãe, você que é pai, você que é vovô, que é vovó, não desista de orar pelos seus. É através da sua oração que Deus tem guardado os teus filhos, os teus netos, a tua família, a tua igreja. Não vamos desistir de orar. Vamos continuar orando incansavelmente, porque Deus ele é poderoso. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia, você pode glorificar ao Senhor o tempo todo, porque o Senhor, ele tem vitória para a sua vida. Ele quebra algema, ele abre porta, ele faz coisas poderosas, ele te livra do laço da morte e ele te garante a vitória em nome de Jesus. Vamos orar para nós continuarmos nesse poder, nessa unção. Vamos orar, irmãos, vamos orar, vamos ser como essa fortaleza ali que o povo orava pela vida de Pedro, que nós venhamos ser assim. Vamos orar incansavelmente pela igreja, vamos orar incansavelmente pela nossa nação, pelas autoridades. Nós estamos vendo tantas coisas acontecer, tantas coisas que estão acontecendo. Não temos que nos assustar, não. Nós temos que glorificar ao Senhor e orar e saber que Deus está no controle. Assim como Deus livrou a vida de Pedro, Deus vai livrar a nossa casa, se nós estivermos orando em nome de Jesus. E vamos orar também pelo copo com água. Amém, irmão? Vamos orar em nome de Jesus. E logo após nós iremos estar passando para um momento de reflexão. Em nome de Jesus. Amém? Pai querido e santo, Deus de poder e de glória, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós entramos diante da tua presença, Senhor, te glorificando por esta palavra gloriosa, por esta revelação do teu Santo Espírito, Deus, que o Senhor é aquele todo-poderoso, Pai. Assim como Herodes perseguia o povo do Senhor, Deus, assim o inimigo da nossa alma também nos persegue, Deus. Ele o tempo inteiro ele está nos perseguindo, nos armando cilada, tentando roubar e destruir e matar os nossos sonhos, Deus. Mas nós, como filho do Deus Altíssimo, nós estaremos orando, nós iremos estar na brecha da intercessão, clamando o poder que há no sangue de Jesus, Pai. Te agradecendo, Deus, pelos livramentos. Tantos são os livramentos que o Senhor tem nos dado a nós e aos nossos, Deus. Nós te glorificamos, Deus, porque Tu és um Deus todo-poderoso. Nós te bendizemos, Deus, porque Tu és grande e poderoso na face da terra, Deus. Abençoa o Teu povo, Deus. Assim como o Senhor fez com que aquela porta de ferro, Pai, ela foi aberta. Que o Senhor possa abrir as portas do céu, Deus. Derramar vitória sobre o Teu povo, Pai.
Tu és poderoso, Deus. Tu é aquele que cura. O Senhor é aquele que liberta. É o Senhor que nos livra de todo o laço do passarinheiro. Destrói todos os demônios de retalhamento, todo inimigo oculto que caia por terra, Pai. Destrói todos os demônios desse mundo, Senhor. Vai destruindo toda cilada. Vai quebrando todas as algemas, Senhor. Envia os teus 10.000 anjos para que possa, Pai, pelejar, para que possa guerrear, Pai, porque essa guerra, essa peleja não é nossa, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é aquele que opera maravilhas, Pai, e sabemos, Deus, que agindo Deus, ninguém pode impedir o teu agir, Pai. E nós estamos, Deus amado, na brecha da intercessão, estamos orando pelos nossos, pela tua igreja, por esta nação, pelo Brasil, Pai, te pedindo, Deus, repreenda esse vírus do coronavírus, Senhor. Pai, entra com a sua libertação, entra com a tua cura, com o teu milagre de maravilha, consola aqueles que perderam o seu ente querido. Somente o Senhor pode consolar, Pai. Vai de encontro àquela família, Deus, que tem perdido teus entes queridos. Console e fortaleça, Pai. Ajuda, Pai, em nome de Jesus. Vai de encontro a asilos, orfanatos penitenciários. Vai de encontro, Pai, hospitais, Deus. CTIs, UTIs, Deus. Guarda os médicos, os atendentes, enfermeiros, Deus. Vai de encontro aos autônomos, Deus. Abençoa, Pai. Vai de encontro ao comércio, Deus, os mercados, as farmácias. Alcance o mundo com a tua proteção, Deus. Vai de encontro à vida da minha tia Isa. Vai de encontro, Pai, à vida, Senhor, da Odete, Pai. Vai de encontro a todas as famílias que oram, Deus. Abençoa todos que oram juntamente comigo, Deus. Eu coloco a minha família, Pai. Coloco a minha casa, o meu esposo, o meu ministério, Senhor, diante da tua presença. E venha nos fortalecer, Pai. Venha nos restaurar, Deus. Venha nos capacitar, dar-nos entendimento do teu querer, Pai. Eu consagro, Pai, em nome de Jesus, o copo com água, Pai. E declaro, Pai, toda a honra, toda a glória, Pai. Vai de encontro às causas impossíveis. Visita a Joanete também em Itaquaquecetuba, Deus. Vai de encontro à vida dela. E abençoa todos os ouvintes, Deus. Esta é a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Beba dessa água e receba a tua vitória em nome de Jesus. Então, estamos passando aí para o irmão José Carlos com um momento de reflexão. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Hoje o momento de reflexão encontra-se no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 1. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepções de pessoas, tratando-os com preconceito ou parcialidade. Se por assim dizer, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre, vestindo roupas velhas e sujas, e tratar-lhes com atenção especial ao homem bem trajado, e honraste dizendo: eis aqui um lugar digno da tua pessoa, assenta, pois. Mas disseres ao pobre: tu podes ficar ali em pé, ou assenta no chão, próximo ao estrado onde ponho os meus pés. Não fizeste discriminação preconceituosa e vos tornaste como juiz que usa critérios perversos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Contudo, vós tendes menosprezado o pobre, e não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada nas Escrituras e que ordena: amarás teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se, todavia, tratais as pessoas com parcialidade, estareis
incorrendo em pecado e sereis condenados pela lei como transgressores. Porquanto, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas umas das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Pois aquele que proclamou, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém comete um assassinato, se tornasse da mesma forma transgressor da lei. Falai e procedei com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade, pois será exercido com juízo sem misericórdia, sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. Nós vemos aqui nessa palavra que não devemos fazer acepção de pessoas. O que é acepção? Acepção é você fazer uma diferença, você fazer diferença de pessoas, né? Aqui no texto fala que se entrou na igreja, fala sinagoga, né? Isso porque era lá para os judeus, mas aqui para nós você entende no templo, nas igrejas. Entrar uma pessoa bem trajada, com um terno aí, né? Um terno alemão ou italiano, com anéis no dedo, pulseira, relógio, aquelas coisas, né? Aqueles adereços. Então, aquela pessoa que tá ali na porta, que cuida da porta, recebe essa pessoa, logo ela vai, né? Se ela não estiver bem intencionada, o que ela vai fazer? Ela vai arrumar um lugar especial, né? Vai colocar ele lá na frente, né? Para todo mundo ver. Aí, de contrapartida, entra uma pessoa bem fraquinha, pobre, maltrapido, né? Aí a pessoa que atendeu aquela pessoa que veio bem trajada vai deixar ela no canto, vai deixar ela ali no canto. Então é um tratamento diferenciado. Isso seria acepção de pessoas. Então aí essa pessoa estaria agindo, essa pessoa que acolheu, que recebeu, estaria agindo errado, porque nós somos todos iguais, né? Todos, né? Nós somos todos iguais, então não tem que fazer essa diferenciação. Pois bem, nós vemos que essa semana está correndo assim protesto em quase todo mundo, né? Houve lá nos Estados Unidos, houve lá uma morte de uma pessoa, né? Uma pessoa negra, né? Um policial branco matou. Algum motivo matou, mas e ali gerou um protesto, né? Tá já 6 dias direto acontecendo esse protesto. Então a pessoa tirou a vida da pessoa assim, sem mais sem menos, né? A alegação que ele fez, uma alegação assim bem fraca. Então a gente vê que ali a força ali agiu com preconceito e com parcialidade. Não é diferente aqui do nosso país também. A gente viu pelas redes, pela televisão, que ontem aí em São Paulo, na capital, também teve lá alguma coisa assim terrível, né? E isso não vai levar a nada. Pelo contrário, pode gerar aí problemas mais sérios ainda, né? Então a gente vê que o povo, devido a essa pandemia, né, que está acontecendo, está se exaltando, está extrapolando. Então, aí a gente vê o preconceito está imperando, a parcialidade, né? Ser parcial. O que é parcialidade? Parcialidade é você usar o favoritismo. Você conhece aquela pessoa, você passa aquela pessoa na frente, né? Então, é um critério errado. E aqui a gente vê que Deus, né, que Jesus, ele veio para quem? A palavra diz aqui que ele veio para os pobres, para aquelas pessoas rejeitadas, aquelas pessoas que estão aí à margem da vida, né? Então ele veio para esse, ele está dando oportunidade para esse. Eu me incluo nesses, eu pego para mim isso aí. Então a gente vê que a gente tem
a gente tem que buscar o Senhor enquanto podemos achar, temos que ver o que é o correto, né? A palavra do Senhor diz que sedes praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. A partir do momento que você é simplesmente ouvinte, você está se iludindo a você mesmo. Então, a gente parte do pressuposto que todos nós somos iguais. A própria Constituição Federal do Brasil, ela diz isso, que nós todos somos iguais. Então, só que existem tratamentos, né? Existe tratamento, tem pessoas que diferenciam. Então, naquela época já era assim. Hoje também é assim. Hoje você, pela cor da pessoa, tem um tratamento específico, pela situação financeira que ela está, pelo momento que ela está vivendo. Então, há essa acepção, essa diferenciação, né? Dentro das próprias igrejas, né? Quando eu falo igreja, você entende aí como templo, né? Porque a igreja, você é uma igreja, eu sou uma igreja, cada um de nós é uma igreja, né? A igreja, nós somos a igreja de Cristo. Então, a gente se reúne no templo, ali onde nós vamos fazer a nossa adoração ao Deus Altíssimo. E aqui a palavra nos adverte, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino? Então, essas pessoas que agem dessa maneira, com acepção, com parcialidade, com preconceito, ela vai ter também um julgamento. Ela vai ter um julgamento. Assim como nós vamos também um dia se apresentar para prestar conta, elas também prestarão conta do que elas estão fazendo, do que elas fizeram, do que elas fazem. Então, a gente tem que buscar o Senhor, tem que tentar ser o mais leal possível, né? Porque muitas vezes a gente escorrega. Você faz assim um pré-julgamento, né? Você vê uma pessoa, você fala, ai, aquela pessoa ali, eu não sei. Aí você já faz um pré-julgamento. Muitas vezes você acusa, né? Imputa alguma coisa na vida daquela pessoa e você não sabe se realmente ela fez a determinada coisa. Então aí você acusa e você já defender você não defende, mas você acusa e já julga, né? Já condena aquela pessoa. Então a gente tem que verificar, a gente tem que olhar para dentro de nós. Será que nós estamos agindo corretos? Será que Jesus, né, existe até um livro, o que Jesus faria, né? Que você faria, né? O que Jesus faria no meu lugar? Então você tem que se pôr ali. O que Jesus faria? Então a gente vê que seguir Jesus é difícil, né? É muito difícil, mas a gente tem que se esforçar para seguir, para fazer as coisas que ele faz, né? Aqui ainda diz assim: porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torne-se culpado da quebra dela integralmente. Então, a lei, você descumpriu a lei, isso na lei mosaica, né? Então, tá os 10 mandamentos e tem mais uns mandamentos, tem mais algumas coisas que você tem que seguir. Então, ali, alguma coisinha ali você não fez, você quebrou tudo. Aí ele dá um exemplo aqui, pois aquele que proclamou não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se você não adultera, porém comete um assassinato, tornasse da mesma forma transgressor da lei. Então, aqui é fazendo um comparativo com a lei, né? No momento nós estamos vivendo na graça, né? Por que nós estamos na graça? Não na lei. Então fica essa pergunta, né? Nós vivemos na graça por quê? Porque Jesus, ele veio, né? Ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu. Então, a graça, né? Todos nós somos pecadores. Uma parte que nós temos que cumprir, teríamos que cumprir, estaríamos já condenados, Jesus, ele nos ajudou ali. Aquele sangue vertido ali na cruz, ele purificou
de determinados pecados, de modo que nós temos que ter noção do que ele fez por nós. E continuando aqui, diz assim no versículo 12: falai e procedei com todos como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. Então, hoje você, né, você tem aí, Jesus não obriga você a ser cristão. Ou ele não fica assim, você tem que ir na igreja, você tem que fazer isso, não. Você vai chegar um momento, né, você ainda que não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, então vai chegar um momento que você vai estar sofrendo, passando por lutas, aflições, todos nós passamos, né? Mas aí você vai procurar alguma coisa para te ajudar, né? Aí provavelmente você vai chegar numa igreja, ali vai ser falado que Deus é amor, Ele é misericordioso, Ele quer te ajudar, Ele quer fazer isso, fazer aquilo. Aí você vai receber nessas ministrações. Aí você, né, você vai ver, não, então acho que eu vou ter que vamos chegar mais a Deus, né? Aí você vai começar, vai ter uma conversão. Acreditamos que você terá uma conversão. O que é a conversão? A conversão é você largar tudo aquilo que você faz que não te ajuda. Tudo aquilo que você faz que não vai te evoluir, que não vai fazer você crescer, né? Vai ficar para trás. E aí você vai seguir a Cristo. Você vai buscar a Jesus. Vai buscar ensinamento, conhecimento, aquelas coisas que você praticava, né? Vamos supor que você era uma pessoa que fazia acepção. Vamos ficar só nesse termo aqui. Você gostava de diferenciar uma pessoa de uma da outra, né? E falar, né? Injuriar, caluniar. Então isso vai ficar para trás, você já não vai. Isso se você teve uma conversão verdadeira, então isso você já não vai mais praticar. Você vai começar a praticar coisas novas, você vai imbuir, você vai tentar cumprir o ID. Então, assim é a vida de um cristão, né? Um cristão verdadeiro, ele não fala do outro. Ele também não puxa você que está aí na sua igreja, ele não puxa você para outra igreja. Aí, quando você está servindo, você fica aí. Se você tiver interesse de ir para outra, aí você vai. Mas não tem esse negócio de vem para mim, é que a minha é certa, a minha vai te salvar. Não, isso não existe. Então, a gente tem que buscar o Senhor e buscar aqui nas Escrituras Sagradas. Deus, Ele se agrada daquele que busca o conhecimento e Ele pede também para nós buscarmos o conhecimento. Aqui no livro de Oséias, lá no Velho Testamento, ele falou que o povo dele, né, Deus dizendo que o povo dele sofria por falta de conhecimento. Então havia naquela época muitas heresias, tá como hoje. Então aquelas pessoas ficou ali naquele barco. Então ali eles foram destruídos. No Novo Testamento também diz, se você tem interesse de aprender, quer aprender algo da parte do Senhor, basta você pedir. Só você voltar uma folha para trás aí, de onde eu li, lá em 1 Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todo ele concede liberalmente, com grande alegria. Então, Deus ele se alegra se você tem interesse de aprender as coisas dele. Todavia, aí tem aqui, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine que tal pessoa que assim receberá coisa alguma, pois é vacilante, inconstante em todos os seus caminhos. Então, aqui está um segredo. Você quer aprender mais de Deus? Você quer ter uma vida melhor, uma vida aqui e uma vida próspera lá no reino de Deus? Então, aqui está a dica. Então, se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus. A sabedoria é tudo, né? Muitas vezes a pessoa se confunde sabedoria com inteligência. Tem diferença.
a sabedoria, da inteligência, há uma grande diferença, né? E a pessoa que ela é sábia, ela prospera. Mas tudo, né, quando você pede a Deus, você tem que pedir com fé. Com fé, você não pode vacilar, você já está pedindo e já está crendo que está recebendo isso da parte do Senhor. Então, Deus, Ele quer que você prospere, Ele quer que você avance, que você seja próspero, Ele quer tudo de bom para você. O próprio Deus, Ele diz que o que Ele queria é que todos nós se salvássemos, mas com a queda do homem lá no paraíso, então aí, né, o pecado, todos nós pecamos, todo dia nós pecamos. Se alguém aí entre vós falar que não peca, é um mentiroso, ele está pecando por falar isso. Então, todos nós temos pecados, mas devemos buscar o Senhor, se arrepender dos pecados e não fazer mais. E Deus, Ele perdoa, Ele tem misericórdia, uma coisa que nós não temos. Nós não temos misericórdia, mas Deus, Ele tem misericórdia de nós. Ele quer que todos nós se salvamos, mas para isso nós temos que aprender a lição, temos que buscar, temos que conhecer. E o momento oportuno para nós conhecermos a Deus é hoje. Por quê? Porque nós não sabemos se amanhã estaremos vivos, se daqui a 10 minutos estaremos vivos. Então, a partir do momento que você morre, se você morreu sem Cristo, né? Se você não dá para a gente saber se você estava sem Cristo ou não, porque aí é uma coisa íntima, é sua e Deus, né? É sua e Deus. Então, a gente tem que sempre estar vigilante, sempre com o olho aberto, vendo o que está acontecendo em volta, né? Antes de você entrar em qualquer demanda, você tem que ver o que pode acontecer. E aqui tem uma coisa importante também, que eu li, mas provavelmente eu não dei um destaque, que aqui diz assim: quem vai levar você nos tribunais é aquela pessoa que tem mais condições, né? Então, muitas vezes você acaba se levando para um lado que você pende para um lado, para aquele lado que os seus olhos viu, né? Você viu lá que a pessoa está bem vestida, está lá com os anéis, com os relógios, aquele negócio todo, e, né, um dos portais da entrada do pecado são os nossos olhos. Nossos olhos, ele vê tudo, né? Ele busca, ele vê aquilo ali e ali vai lá para dentro, né? E você fica ali naquela situação. Então, você usa aquele critério de achar que aquela pessoa, ela, né? E já coloca ela no lugar de destaque. Então, a gente tem que buscar o Deus enquanto podemos achar. E aqui no versículo 13, para encerrar, diz assim: pois será exercido um juízo sem misericórdia, sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. Então, eu acabei de falar que Deus, Ele é rico em misericórdia. Então, aquelas pessoas que tiverem dentro disso aqui, ela vai sofrer um juízo sem misericórdia. Deus não vai ter misericórdia. Então, se você quer ter a misericórdia de Deus, faz por onde agora. Faça o bem agora, que é o momento oportuno. Não deixe para depois, né? E a gente vê que essas palavras aqui de Tiago, lá no Velho Testamento também foi falado. Nós vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 19, no versículo 7. A palavra diz assim: que o temor do Senhor desde agora esteja convosco, tendo, portanto, muito cuidado no que fazeis. Então, a palavra nos adverte para nós termos cuidado no que nós estamos fazendo.
pois, tenha, portanto, muito cuidado no que fazes, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor nosso Deus. Ele não aceita qualquer espécie de suborno. Então, com Deus não tem como suborná-lo, né? A gente vê comentário direto aqui que está acontecendo no nosso país, aí em volta do mundo. Então, a gente vê que ali a injustiça, né? Está sendo pregada muito a injustiça e a parcialidade. Parcialidade, assim, é o que eu falei no começo, né? É favoritismo, né? Então, a pessoa fala, não, vamos lá que eu conheço o fulano, né? O juiz é meu amigo, né? Ele vai aliviar, né? Se realmente acontecer isso, ele agiu errado. Ele agiu com parcialidade. E aí a palavra é terrível, diz que ele não aceita qualquer espécie de suborno. Então, no dia do juízo final, não tem como você subornar a Deus. Então essas são as palavras para o dia de hoje. Que possamos agir com coerência e ouvir, né? Aqui no mundo de hoje, você ouve as pessoas, né? Não fique só com a primeira impressão, né? Você vê lá o camarada falando, né? Disso, aquilo, outro, mas ouve o outro lado também. Aprenda a ouvir o outro lado. Entre nós, aqui nós humanos, né? A gente tem o costume de pender muito para o lado, né? O que é errado, né? Pender pelo aquele primeiro que fala, não analisa aquela outro lado. E aí a gente acaba cometendo injustiça. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina como caminhar, como andar aqui nesses momentos difíceis. E somente Deus, Ele que pode nos ajudar. Somente não há, e nós, há uma coisa importante, nós que somos verdadeiros, né? Eu estou colocando nós todos aqui como verdadeiros cristãos, que recebemos a glória de Cristo e somos abençoados, nós jamais devemos fazer acepção de pessoas. Sabemos que existe dentro das comunidades evangélicas muita acepção, né? Aquela pessoa que... vamos entrar em detalhe, né? E ninguém é perfeito, mas nós que somos verdadeiros, estou colocando nós todos aqui que estão assistindo esse vídeo, nós que somos verdadeiros cristãos que recebemos, que tivemos uma conversão verdadeira, que somos abençoados por Cristo. Então, nós não devemos agir dessa forma que é errado. Então, essas são as palavras para o dia de hoje, que possamos, dia a dia, buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, e que Deus, Ele possa confortar os vossos corações. Nós vamos fazer uma oração. Então, aí, você que está com algum problema, que precisa aí de uma solução rápida, né? Que está passando por lutas. Você vê que todos nós passamos por luta. Então vamos unir aqui a minha fé com a sua fé e vamos fazer uma corrente de oração em prol daquilo que você precisa. Eu não sei o que você precisa, mas vamos fazer uma oração, buscar a Deus enquanto nós podemos achar. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Senhor, abençoe, Pai, cada vida, Pai, que está assistindo, que está vendo esse vídeo, Pai. O Senhor sabe, Pai, do que eles necessitam, do que eles precisam, Pai. Ajude-nos, Pai, que eles possam dia a dia buscar o Senhor, Pai. Aqueles que ainda não encontrou, ainda não aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, que eles possam, Pai, dia a dia buscar, Pai, que eles possam pedir. A palavra do Senhor diz que basta pedir, mas pedir com fé, Pai, que o Senhor concede sabedoria, conhecimento da sua palavra, Pai. E a sua palavra é tudo para nós, Pai, em nossa vida. Somente o Senhor é que pode nos guiar, somente o Senhor é que pode nos ajudar nesse momento que nós estamos atravessando, Pai, nesse momento de crise, nesse momento terrível que nós estamos aí atravessando, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós pedimos e nos agradecemos, Pai. Amém. Que Deus possa suprir aí as suas necessidades, que possa vir em encontro de vocês, que Deus Todo-Poderoso possa estar aí com vocês. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus e até amanhã, assim, se o bom mestre nos permitir. Fiquem todos com Deus.